Você, consumidor, já fez uma compra que foi mal sucedida? Ou precisou de um serviço que foi mal feito? Já procurou seus direitos no Procon? Sabe onde fica aqui em Santo André? Todas essas dúvidas você vai tirar agora comigo. Vamos lá? Olá pessoal, Silvia Ribeiro, direto do Procon, com a Aline Romagnoli, que é a nova coordenadora do Procon Santo André. Tudo bom, Aline? Oi Silvia, tudo bem? Sou coordenadora aqui do Procon desde o dia 15 de março. A minha nomeação, inclusive, aconteceu no Dia do Consumidor. E desde então estou aqui à frente do Procon, junto com toda a equipe que tem aqui, para trazer ideias novas, sempre somar na equipe. Eu já fui estagiária aqui no passado, eu sou especialista em Direito do Consumidor, fiz pós-graduação nessa área, atuei muito já como advogada em Direito do Consumidor, é uma área que sempre me encantou. Então, quando a gente faz o que a gente gosta, fica muito mais fácil, né? Então tá realizando, vamos dizer assim, um sonho. Exatamente. E quais os novos desafios que você tem, que você está encontrando aqui no Procon, que você quer fazer a mudança? Uma das grandes mudanças que eu já trouxe foi a implantação de audiência híbrida. O que acontece? A audiência, o consumidor vem, ele faz a reclamação dele no Procon, aí se o fornecedor responder, ok, resolveu o problema, o consumidor teve seu problema atendido e o fornecedor respondeu. Se o fornecedor não responder e o consumidor optar em continuar, nós notificamos o consumidor e podemos marcar uma audiência. A audiência, ela sempre foi presencial. Hoje a gente está fazendo híbrida também, que o consumidor pode vir aqui, o fornecedor também, o Procon é um órgão parcial de defesa do consumidor, mas nós somos muito abertos em ouvir o fornecedor, porque sem ouvir o fornecedor eu não consigo resolver o problema do consumidor. Então a gente escuta ambos, mas é um órgão parcial. Isso a gente sempre deixa claro, aqui é a casa do consumidor. Se o consumidor quiser vir aqui para fazer audiência, a gente sempre está aqui com a estrutura aberta para ele. Se o fornecedor também quiser, da mesma forma. Porém, os fornecedores têm muitas audiências e muitos compromissos por aí. Tem consumidor que também não quer vir na audiência. Então pode ser feita na plataforma online, que a gente envia o link, consumidor e fornecedor online, ou algum deles aqui presencial e o outro online. A gente amplifica todos os meios para que a audiência aconteça. E por trás disso, o que tá? A função social do Procon, que eu sempre falo, que é de ouvir o consumidor, ouvir o fornecedor, e nessa de ouvir o fornecedor, nós estamos fazendo uma série de reuniões com fornecedores para trazer a demanda. A demanda é essa, o consumidor tá com esse tipo de problema, mas eu preciso que você ceda e que o consumidor também ceda, porque o bom acordo é feito nisso. Porque nós não temos força judicial. O Procon é um órgão administrativo. Se eu der todos os meios para o acordo acontecer, eu livro até o judiciário de muita coisa. E o consumidor sai satisfeito e o fornecedor com o problema resolvido. Facilitando a vida de todo mundo, né? Agora diz para mim, qual é a campeã de reclamações? Não é muita novidade, mas atualmente é a Enel. Inclusive, eu dei uma entrevista o mês passado e eu trouxe o ranking aí. É a Enel, é a Sabesp, em banco é o Bradesco, porque o Bradesco tem um segmento muito grande, não é só o Bradesco Agência, o Bradesco, Bradescard, Bradesco Agência, o cartão da Coop, que é do Bradesco também. A falta de agência física, eu acho que isso também se tornou um problema para o consumidor em relação à agência do Bradesco, né? Sim, e ao mesmo tempo excesso de golpes, porque hoje em dia a gente recebe na parte financeira, não só do Bradesco, como de outros bancos, os consumidores, especialmente os idosos, com muito problema de golpe. Porque a gente vive num país de golpe, é golpe atrás de golpe. Então o Procon hoje a gente tem uma alta demanda de golpe. Os bancos, por exemplo, têm setores especializados em fraude. Em relação aos golpes, né, a gente não pode deixar de falar do golpe do INSS. Muitos consumidores estão procurando vocês aqui em Santo André? Não muitos, mas alguns procuraram, a gente notifica, se eles se prontificam a resolver de maneira administrativa, até mesmo as associações, ok, resolve. Se não,
estão fazendo o cadastro no INSS, se não resolver vai virar ação judicial, infelizmente, porque o consumidor tem direito, e eu fiz até um vídeo no meu perfil pessoal explicando isso, que tem que trazer o extrato completo do benefício, tem que trazer aquele lá que é o CNIS, né? Que chama Cadastro Nacional de Identificação Social, que tá no site do INSS, meu INSS. Ou pega pelo 135 no telefone, eles passam senha, tudo você faz lá a reclamação certinha e acessa o cadastro, mas sem o cadastro do meu INSS, o extrato, né, do cadastro, e o extrato bancário, a gente não consegue abrir a reclamação. Importante essa dica, hein, pessoal? Agora me diz as ações futuras. Você teve essa semana com o deputado federal Celso Russomano, com a deputada estadual Ana Carolina também, recebendo os carros, os tablets, né? Me diz aí quais são as ações futuras que o PROCON está querendo fazer. Nós recebemos por uma emenda do deputado federal 2 carros e 4 tablets. Os carros, eles estão com a gente e tá no processo administrativo aí para ser colocado na rua, mas a gente tem muita intenção de fazer o PROCON móvel, porque o PROCON tá aqui no prédio do Semas, em frente ao Paço Municipal, em frente à prefeitura. Só que Santo André é muito grande. Santo André a gente tem um segundo subdistrito, a gente tem a Vila Luzita, que é um bairro muito populoso, e com o carro do PROCON a gente pretende fazer atendimento móvel. Hoje a gente já tem um serviço de atendimento móvel, só que a gente depende da Fundação PROCON, que é o PROCON móvel, que até o último foi feito no dia 4 de abril, na rede de ações do aniversário da cidade. A gente fica com o ônibus lá na Oliveira Lima. A gente presta esclarecimentos, informações, auxilia muito as pessoas no agendamento online. Só que esse ônibus vem de São Paulo, então a gente depende da agenda deles. E agora com os carros, a gente pretende fazer o atendimento do PROCON móvel mais por toda a cidade, especialmente nos bairros que estão mais distantes do centro. Nós recebemos 4 tablets que serão usados na fiscalização e também serão usados em audiências e atendimentos aqui, porque a gente tem uma demanda muito grande de idosos que têm dificuldade de fazer o acesso online, porque hoje como funciona o atendimento aqui no PROCON? O consumidor munícipe pode acessar o site da prefeitura na aba Cidadão, que vai para esse e-mail aqui, procon@santoandré.sp.gov.br. A reclamação vem pra gente. Ou ligar no 3356-9200 e agendar um horário. Ou enviar um e-mail também para o Santo André, procon@gmail.com. Porém, tem gente que não tem acesso a nada disso. E a pessoa precisa, ou um idoso, ou não precisa nem ser idoso. É que tem idoso muito esperto, que faz melhor que muita gente jovem. Mas tem alguns idosos que não têm acesso, não tem filho, não tem neto, não tem como fazer. Então a pessoa vem aqui no balcão. Ai, me ajuda a fazer o agendamento, me ajuda a fazer o atendimento. Então agora, foi dessa semana mesmo. Começo da semana eu abri as senhas para atendimento presencial. Algumas senhas são distribuídas por dia e nós vamos encaixando entre os técnicos que fazem o atendimento. Então, se o consumidor estiver passando aqui no PROCON, tiver com a documentação, claro, eu sempre falo, documento pessoal, comprovante de residência, porque o PROCON é um órgão municipal. Sim. O munícipe tem que comprovar que reside em Santo André. E os documentos referentes ao problema dele. Cada problema é um documento. Um é contrato, um é voucher, um é nota. E nota fiscal sempre. Eu sempre falo isso. Qualquer problema que você tiver de consumidor, você tem que ter a nota. Muito importante, né? Sempre exigir nota fiscal para você poder reclamar se necessário, né? Então, nós temos 3 tipos de atendimento. Pelo site da prefeitura, pelo e-mail do Gmail e voltamos ao atendimento presencial, sem agendamento. Tendo vaga, encaixe no dia, o consumidor está passando aqui, a gente está atendendo. Eu vou confessar para você que eu prefiro também atendimento pessoal, mas o atendimento virtual facilita muito a vida da gente, né? Muito obrigada, viu, Aline? Imagina, Silvia, que é isso, tô aqui sempre para falar, para esclarecer, para prestar informações e para sempre orientar o consumidor e saber os seus direitos e utilizar o PROCON. O PROCON é um órgão municipal que muita gente às vezes desconhece por não precisar, e nós estamos aqui com uma equipe enorme, prontos para atender o consumidor, o munícipe andreense, e evitar que o problema se prolongue e que muitas vezes caia na fila do judiciário, que a gente sabe que infelizmente demora. Estamos aqui para te atender.
consumidor, munícipe, o Procon tá de portas abertas. Então venha para cá, no Procon Santo André, no prédio do Semasa, na frente da Prefeitura de Santo André. Ambiente super agradável para te atender. Muito obrigada, Violine. Avenida José Cabaleiro, número 143. Muito obrigada e o Procon está aqui à disposição.